Sabe aquela ideia de que o desenvolvimento do Brasil acontece só nas grandes metrópoles? Pois é, talvez seja a hora de rever isso. Existe uma transformação bem silenciosa remodelando a economia do país e ela está acontecendo longe desses grandes centros. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa tendência, a ascensão das cidades de porte médio. Para começar, eu quero propor um quebra-cabeça. O que é que balé clássico e foguetes espaciais podem ter em comum? Parece uma pergunta sem pé nem cabeça, né? Mas a resposta, olha, ela revela muito sobre o futuro econômico do Brasil. Imagine só. No mesmo lugar, a gente encontra a delicadeza de uma pirueta perfeita e, ao mesmo tempo, a força bruta de um sistema de propulsão de foguetes. E essa combinação, que parece tão improvável, não é um acaso. Na verdade, ela é a chave para a gente entender um novo modelo de sucesso econômico que está surgindo. Mas, espera aí, como é que essa dualidade, esses dois mundos que parecem opostos, podem servir como um retrato do desenvolvimento de um país inteiro? A resposta para isso está numa cidade bem específica. E essa história leva a gente direto para Joinville, lá em Santa Catarina. Uma cidade que, de um jeito incrível, personifica essa mistura de cultura refinada e altíssima tecnologia. E quando a gente fala em dança, não é pouca coisa não. O Festival de Dança de Joinville, que já está na sua 42ª edição, juntou mais de 16 mil bailarinos e atraiu um público de 300 mil pessoas. É um evento gigantesco, que define a identidade da cidade e, claro, movimenta milhões na economia local. E essa excelência cultural é algo profundo por lá. Pensa só, Joinville abriga a única filial do mundialmente famoso Teatro Bolshoi fora da Rússia. Isso mesmo, a única no mundo fora de Moscou. Isso mostra um compromisso com a arte que é raríssimo de se ver. E aqui vem a grande virada da nossa história. Porque, nesse mesmo ecossistema cultural, está florescendo inovação de ponta. A Outer Space é o primeiro laboratório de foguetes do sul do Brasil e representa a outra face de Joinville. A industrial, a tecnológica, aquela que está olhando para o futuro da exploração espacial. E o resultado desse contraste todo é impressionante. Para ter uma ideia, uma construtora local com apenas 18 anos de existência, a Roga Empreendimentos, tem um banco de terrenos avaliado em 8,7 bilhões de reais. Bilhões é um número que reflete o dinamismo e o poder de investimento gigantesco da cidade. Mas aqui está o pulo do gato. Joinville não é uma exceção. A cidade é, na verdade, a ponta do iceberg de um movimento muito maior que está redesenhando completamente o mapa da economia brasileira. E para a gente entender essa tendência a fundo, a gente precisa olhar para um estudo fundamental do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eles fizeram um verdadeiro raio-x da competitividade das cidades médias do Brasil. Bom, o estudo define essas cidades de porte médio como centros que, mesmo não sendo metrópoles, funcionam como uma espécie de âncora para as suas regiões, sabe? Elas puxam o desenvolvimento e criam uma economia mais distribuída, mais equilibrada. E tem um dado do relatório que é revelador. Entre 2007 e 2018, 40% das 230 cidades médias analisadas subiram na hierarquia urbana nacional. 40%. É uma mudança muito significativa, que mostra uma força crescente fora daqueles eixos tradicionais que a gente já conhece. Então, vamos visualizar como essa ascensão se distribui pelo nosso território. E para isso, os mapas do relatório do IPEA são uma ferramenta fantástica. Primeiro, rapidinho, só para a gente entender. O IPEA usa uma espécie de escada para classificar as cidades. Ela vai dos centros locais, que são os menores, até as grandes metrópoles. O crescimento que a gente viu significa que muitas dessas cidades subiram um ou até mais desses degraus. Olha só a região centro-sul, onde fica Joinville. A rede urbana aqui é super densa, as cidades são próximas, elas competem entre si, e isso acaba estimulando a especialização e a inovação para que cada uma se destaque. É esse ambiente competitivo que cria um ecossistema econômico tão forte e resiliente. Agora, vamos comparar com a região amazônica. A diferença é gritante, né? A gente vê uma rede muito mais rarefeita, onde uma única cidade média pode ser o polo central de uma área gigantesca. O desafio aqui é completamente diferente. O crescimento depende de fortalecer essa cidade para ela funcionar como um hub de serviços e logística, conectando essas regiões mais isoladas ao resto do país. Ok, então qual é o segredo? O que faz essas cidades prosperarem tanto? Será que existe uma fórmula para esse sucesso? Bom, quando a gente cruza os dados de Joinville com as conclusões do IPEA, um padrão começa a ficar bem claro. A conexão fica muito clara aqui.
Os pontos fortes de Joinville, a inovação da Outer Space, sua força industrial tradicional, se alinham perfeitamente com os fatores de crescimento que o EPEA identificou para a região Centro-Sul, como o dinamismo em serviços modernos e uma forte gestão empresarial. As peças se encaixam. Fica evidente que não é um acaso. O sucesso dessas cidades vem de uma combinação poderosa. Desenvolver um setor de serviços forte, apostar pesado em inovação e na indústria e, claro, saber aproveitar uma localização logística que seja estratégica. Então, a gente já entendeu como essas cidades crescem. Mas, pensando no quadro geral, no futuro do Brasil, por que essa ascensão é tão crucial? Elas são simplesmente a chave para um futuro mais equilibrado. Ao criar novos polos de desenvolvimento, elas aliviam a pressão sobre as megacidades, ajudam a distribuir melhor a riqueza pelo território e se tornam centros especializados, que são essenciais para as cadeias produtivas e logísticas do país. Portanto, a grande lição aqui é que a fotografia do desenvolvimento brasileiro está mudando. O dinamismo econômico não é mais exclusividade dos gigantes que a gente já conhece. Ele está pulsando, e com muita força, em dezenas de cidades espalhadas pelo mapa do Brasil. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história de Joinville, com seus balés e foguetes, nos mostra que o crescimento tem muitas faces, muitas vezes inesperadas. E aí fica a pergunta: quais outras combinações únicas, quais outros motores ocultos estão nesse exato momento impulsionando silenciosamente a economia do país em suas mais diversas regiões?